Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta para começarmos nossa conversa de hoje. Você já sentiu que para ser aceito na sua própria casa, você precisava desaparecer? Que o único jeito de não ser criticado era se tornando invisível? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter cada um de vocês aqui hoje para mais esse nosso encontro aqui na Educa Mentoria. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. Mário Brito e hoje nós vamos falar sobre a dor silenciosa que afeta a alma e molda a nossa estrutura física. O tema do nosso encontro de hoje é família que invalida quando nos escondemos. Pois é, esse é um tema muito importante da gente conversar aqui na nossa comunidade. Por quê? Porque muitos de nós crescemos em lares onde a nossa existência, o nosso jeito de amar e a nossa identidade eram vistos com um erro, ou às vezes uma vergonha, ou mesmo como um problema a ser corrigido. Quando a rejeição ela vem de quem deveria nos proteger, o nosso corpo acaba aprendendo a única defesa possível, que é se esconder. A gente se encolhe, a gente se cala, começamos a disfarçar o choro e criar uma fortaleza interna para tentar sobreviver nesse contexto. Pois a rejeição familiar, ela acaba ensinando o corpo a se esconder. Porém, o autoconhecimento devolve a nós o direito de existir. Não é simples, né? É bem complexo se desenvolver nessas situações, nessas realidades, né? E para a comunidade LGBTQ+, a rejeição familiar, ela não é apenas um conflito passageiro. Na verdade, é um trauma estrutural, porque a vergonha internalizada que carregamos na vida adulta, sabe, aquele medo constante de incomodar, aquele medo de ser descoberto ou de ser rejeitado mais uma vez, ele nasce exatamente nesses primeiros anos de invalidação que acontece dentro das casas, no seio das famílias. Nessa situação, nesse momento, a gente passa a acreditar que para pertencer a algum lugar, precisamos nos aniquilar. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que existe um caminho para reconstruir o seu pertencimento no mundo sem precisar que você abra mão de quem você é verdadeiramente. Você não precisa se apagar para que o outro se sinta confortável com a sua existência. E a análise corporal aqui entra como muito importante para nos ajudar a lidar com essas situações, né? A análise corporal, para a gente entender como essa dor se instala em nós, nós precisamos, a partir da análise, olhar para os traços de caráter. Esses traços de caráter, né? E aí, esse método, ele acaba nos ensinando que, durante a nossa infância, nós moldamos 5 traços de caráter que são mecanismos de defesa que criamos para lidar com as dores do mundo, as dores que vivenciamos ali no nosso processo de formação. E aí nós temos o traço esquizoide, que ele se forma na dor da rejeição, aprendendo a se refugiar na mente e a murchar o corpo para não incomodar. O traço oral, ele se forma na dor do abandono, buscando preencher o vazio através do afeto e da comunicação. Já o traço de caráter psicopata, ele se forma
na dor da manipulação. É quando aprendemos a controlar e a se articular para se proteger nas relações. O traço masoquista, ele se forma ali na infância, quando passamos pela dor da humilhação. E por meio dessa experiência da humilhação, aprendemos a suportar cargas pesadas e a guardar tudo para si. E o quinto traço, o traço rígido, ele se forma a partir da dor da traição e da exclusão. E por meio dela nós buscamos a perfeição estética e a competitividade para ser escolhido. Saber como cada um desses traços pensa, sente e age é a chave para que possamos enfrentar as nossas dores mais profundas. Pois quando ganhamos essa consciência, nós paramos de atuar na dor e começamos a viver no recurso de cada traço de caráter. No tema de hoje, a combinação do esquizoide com o masoquista é o cenário perfeito para o corpo que aprendeu a se esconder. Conhecer seus traços de caráter é, na verdade, o mapa para transformar a sua maior dor em seu maior recurso. E para continuar a nossa conversa, eu vou trazer aqui uma história. E essa história que eu vou contar hoje é a história do Tiago, nome fictício. O Tiago, ele é um homem gay com forte presença dos traços esquizoides e dos traços masoquistas. Ele tem pico nesses dois traços. E o Tiago, ele cresceu ouvindo do pai que seu jeito delicado era uma vergonha para a sua família. A reação do corpo do Tiago foi imediata. Como o esquizoide, ele aprendeu a murchar o peito, a evitar o contato visual e a passar horas trancado no quarto, vivendo apenas no mundo dos pensamentos. Como masoquista, ele aprendeu a engolir a humilhação de forma silenciosa e, com isso, acumulando uma tensão gigantesca nos seus ombros, também nos seus quadris, com medo de falar e piorar as coisas. O corpo do Tiago, ele acabou virando um cofre trancado. Na sua vida adulta, ele não conseguia se posicionar no seu ambiente de trabalho e, com isso, aceitava amizades abusivas e sentia uma fadiga física constante. Ele estava completamente paralisado na dor dos seus traços de caráter, no caso esquizoide aí no masoquista, que são os picos de traços que o Tiago tem. E aí o Tiago, ele só começou a respirar quando ele entendeu que o corpo dele não precisava mais carregar o lixo emocional que ele trouxe daquela experiência familiar. Ele aprendeu a usar os seus recursos para, com isso, ele reconstruir a sua vida. Pois como é importante tomar essa consciência dos traços de caráter para assumir o controle da sua vida. E através desse processo de mentoria da análise corporal, que foi feita comigo, o Tiago acabou entendendo que a mente brilhante do seu esquizoide e a capacidade de resiliência e planejamento que ele tinha por meio do seu masoquista eram forças incríveis. O Tiago começou a colocar limites saudáveis na sua relação. Em um jantar, por exemplo, de família, quando o pai tentou invalidá-lo novamente, o Tiago não murchou, mas também ele não explodiu. Nessa situação, ele manteve a postura firme, olhou nos olhos do pai e disse
com muita calma. Eu respeito a sua opinião, mas exijo respeito com a minha vida. O corpo dele não travou. Ele usou a força do seu traço masoquista para sustentar a própria presença e a criatividade do seu esquizoide para criar uma nova rede de apoio e pertencimento fora do ambiente tóxico que ele vivenciava na sua família. Quando você para de carregar o peso que é do outro, o seu corpo finalmente ganha asas para voar. E agora eu vou dar uma dica aqui de exercícios práticos que você pode fazer a partir da compreensão de qual é o seu traço de caráter predominante. No caso, se você se encontra nessa situação de invalidação familiar e sente que seu corpo quer se esconder, faça o exercício prático correspondente ao seu traço predominante. Se você ainda não sabe, entre em contato que eu ajudo você a descobrir seu traço de caráter predominante, para que assim você possa recuperar o seu eixo. Se for esquizoide, quando sente vontade de sumir ou de se isolar da realidade, se for esquizoide, fique descalço, sinta a planta dos pés firmes no chão e empurre os calcanhares contra o piso. Olhe ao seu redor e nomeie 3 objetos reais que você está vendo. E diga para si mesmo: eu estou aqui. Este mundo é real e eu tenho o direito de ocupar este espaço físico. Se o seu traço predominante for o traço oral, nessa situação que estamos tratando hoje, que é quando você sente um vazio imenso no peito e uma vontade de chorar diante dessas experiências no ambiente familiar, você deve abraçar um travesseiro bem forte contra o seu peito ou envolva os seus próprios braços ao redor do seu corpo. Respire fundo e diga para si: eu acolho a minha sensibilidade. Eu sou capaz de me nutrir e eu não estou sozinho. Se você, o mais evidente, é o traço de caráter psicopata, quando sente que precisa articular ou mentir para ser aceito, você vai fazer o seguinte: coloque as mãos na cintura e alinhe os ombros e respire expandindo o peito. E você vai dizer com firmeza: eu não preciso negociar quem eu sou para ter valor. Minha verdade é minha maior segurança. Se você é uma pessoa que tem um pico alto de traço masoquista, quando sente que está carregando um peso insuportável e vai explodir, você deve fazer o seguinte: feche as mãos com força, tensione os braços por 5 segundos e depois solte tudo de uma vez, soprando o ar pela boca com som de alívio. E diga para si mesmo: eu solto a expectativa dos meus pais. Eu não preciso carregar o que não é meu para ser amado. Se você é uma pessoa rígida, que tem pico de traço rígido, quando sente que precisa ser perfeito em tudo para não ser excluído, você do traço rígido vai fazer o seguinte: faça movimentos suaves com o quadril, soltando a musculatura da bacia e gire os ombros para trás. E você vai dizer para si mesmo: eu não preciso ser perfeito para ter valor. Eu posso ser imperfeito, relaxar e ser feliz. Pois é, meus queridos, espero que essas dicas ajudem vocês. Então, amigos, amigas, reconstruir o pertencimento não significa mudar a sua família. Significa
mudar a relação que você tem com o próprio corpo e com a sua história. A sua família de origem, ela pode ter falhado em te validar. Mas hoje, você, como uma pessoa adulta, você tem o poder e também o dever de se autorizar a existir por inteiro. O seu corpo é a sua primeira casa. Faça dele um lugar seguro para que você possa orar. E finalizando o nosso encontro, se essa live tocou o seu coração, aproveite e compartilhe aí a Educa Mentoria com todas aquelas pessoas que você sabe que ainda vive se escondendo do mundo com medo de não ser aceita. E se você precisa de consultas individuais, tanto de análise corporal ou terapia breve, entre em contato aí. Temos aí os nossos contatos na descrição dos nossos vídeos. E assim a gente quer te ajudar a fortalecer a sua autonomia emocional, tá? O link está aí na descrição do vídeo, porque você merece ser cuidado por quem entende a sua história e respeita a sua identidade. Nós, da Educa Mentoria, nós existimos para que você se ame mais, para que você valorize mais e conquiste o espaço que é seu por direito. Finalizo aqui deixando um grande abraço e espero você na nossa live semanal na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Espero vocês.